Olá, amados e queridos irmãos, estamos aqui para mais um Evangelho do Dia. E o Evangelho do dia de hoje está em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e obedecer tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas essas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos aqui diante de mais este santo evangelho do Senhor Jesus, aonde ele vem falar aqui daqueles que, os mestres da lei, os fariseus, daqueles que ensinavam as leis, que liam as leis, que colocavam na testa, né, que falavam nas praças públicas, que estavam nos lugares de destaque, que ensinavam, pregavam, falavam para os outros, colocavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não faziam, não viviam, não carregavam nem com a pontinha do dedo, vai dizer aqui Jesus. E eles sempre querem se aparecer e estar nos lugares de destaque. Olha, amados, com isso nós aprendemos que devemos sim ler a palavra de Deus, meditar no seu santo evangelho, como fazemos aqui sempre, né? E uma coisa que eu acho lindo na Santa Igreja é que nós temos à nossa disposição o evangelho diário, né? Todos os dias temos ali a liturgia diária, em que todos os católicos no mundo inteiro, aonde tiver uma missa ou aonde tiver um católico que medite na liturgia diária, vai estar lendo o mesmo texto, vai estar meditando nas mesmas palavras do Evangelho. Isso, essa união, essa comunhão é maravilhosa, né? Saber que eu não estou lendo esse texto sozinho, há milhares de pessoas lendo comigo e vocês que me acompanham também estão nesse grupo de pessoas. Então veja, amados, e quanto mais a gente lê, como a gente faz aqui, medita no Santo Evangelho, não é para nós cobrar dos outros, não é para nós fazer com que os outros façam, não, é para nós vivermos. Quando eu leio aqui a Sagrada Escritura, o Evangelho de Jesus Cristo, eu preciso viver. Eu preciso colocar em prática na minha vida. É um desafio? É um desafio. É uma luta? É uma luta. Eu preciso lutar para
para obedecer o Evangelho, para colocar em prática. Não é fácil? Não é fácil, mas eu preciso estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Eu preciso estar disposto, eu preciso querer, eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Não olhar o Evangelho como um fardo, como uma coisa impossível, como um ideal. Isso aí ninguém faz. Não, amados. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Como Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, eles serão abençoados pelo meu Pai. Eu não esquecerei deles. Então, amados, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para nós. Precisamos meditar na palavra de Deus e obedecer. Não para se achar, não para querer ser melhor do que os outros, não para se aparecer, não, muito pelo contrário, para nós viver. Porque a partir do momento que nós começarmos a viver o Evangelho de Jesus Cristo, a partir do momento que nós lutarmos para fazer a vontade de Deus, a nossa vida vai crescendo na graça, no conhecimento. Nós vamos crescendo em Deus, nós vamos amadurecendo espiritualmente, porque, como Paulo diz, há muitos que ainda estão na fase do leitinho, que ainda precisam de papinha, mas nós já estamos maduros no Senhor. Então, nós comemos um alimento sólido, um alimento forte, um alimento que nos traz sustância, que nos traz energia, que nos edifica, não é mesmo? Porque nós precisamos ter atitude, nós precisamos querer. Ou nós servimos a Deus ou não servimos a Deus. Ou nós levamos a palavra de Deus a sério, ou é em vão tudo que a gente faz. Porque temos que ter compromisso com Deus, amados. Temos que ter compromisso com a sua palavra. Amar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e lutar, querer. Não achar, eu não consigo, é difícil, será? Mas isso que Jesus pede. Vamos lutar, vamos fazer. Ele deu exemplo, ensinou os seus discípulos que também procuraram obedecer. Os santos, né? Então, precisamos obedecer, precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Não deixar a palavra de Deus cair por terra. Não fazer como aqueles que ouvem por um ouvido e saem pelo outro ouvido. Como filhos rebeldes, como filhos desobedientes, como filhos que não estão nem aí com a palavra do Pai. Que tristeza isso, não é mesmo? Amados, sejamos filhos obedientes, sejamos servos obedientes, façamos aquilo que pregamos, né? Vamos ser servos de Deus, como diz aqui, aqueles que se humilham serão exaltados, né? Aquele que é o maior dentre vós é aquele que serve. Amados, isso é maravilhoso. Então vamos procurar viver o Evangelho, a palavra de Deus, nós viver, não cobrar dos outros, apenas dar o testemunho. Nós temos que dar o exemplo. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu dou o exemplo. Eu vivo a palavra de Deus, eu vivo o Evangelho. E aqueles que me veem, veem que eu estou vivendo aquilo que eu prego. Então, eles vão começar a ver o meu testemunho e talvez ali o Espírito Santo trabalhe no coração deles, na mente deles, para que eles também venham viver e ver que é possível viver o Evangelho do Senhor Jesus. Porque se nós não vivermos o Evangelho, darmos testemunho do Evangelho, como é que as pessoas verão, ouvirão a palavra de Deus? Como é que nós vamos pedir para as pessoas, olha, a palavra de Deus é boa, viva a palavra de Deus, se eu mesmo não vivo? Não é mesmo? Então, amados, não sejamos como os mestres da lei, os fariseus, aqueles que só falavam, que botavam fardo sobre os outros, mas eles mesmos não queriam fazer. Vamos dar o exemplo. Vamos viver como Deus quer que nós vivemos. Vamos nos assemelhar a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador.
Amém, amados? Que Deus nos abençoe, nos dê força, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, porque e tudo que Ele pede de nós, Ele também nos dá graça para cumprir. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia.